Chegou a hora de encarar mais um desafio. Chegou a hora de tentar superar novamente a desconfiança geral e os palpites que apontam vitória certa do rival porque joga em casa, porque tem pontuação melhor, porque o técnico Mano Menezes é mais experiente, foi da seleção brasileira e coisa e tal, né? Porque vem de uma vitória até mais tranquila contra o Cuiabá, time mais bem posicionado na tabela, enquanto o Santos sofreu para ganhar do Curitiba e outro dia tomou de 7-1. Então, os analistas apontam, até os astros, dizem alguns, apontam para uma vitória do Corinthians. E nesse momento é o Santos com ele mesmo. E o Marcelo Fernandes sabe disso. E os jogadores sabem disso. São eles por eles. Só quem está do lado deles é o torcedor do Santos, aquele que realmente é mais apaixonado, aquele que tem fé, aquele que acredita sempre, o que é um percentual majoritário da torcida, né? Há aqueles que sempre têm um pouco de medo, um pouco de receio, um pouco de desconfiança, é natural que seja assim também, não estou aqui criticando nem julgando aqueles que têm um pouquinho mais de preocupação, mas eu tenho dito aqui que é importante a gente virar a chave da nossa mentalidade. E a torcida tem feito isso, porque tomou de 7-1, fez corredor de fogo, apoiou o time o tempo todo. Quando tomou de 7-1, quem estava lá em Porto Alegre continuou apoiando, como foi depois da derrota também para o Bragantino. Como eu disse também outro dia aqui no canal, a torcida do Santos está de parabéns pela maturidade, pela forma como tem se comportado. Teve gente que não entendeu muito bem o que eu falei aqui, quis colocar alguma coisa sob análise em termos de outros fatores, mas não é isso não. Estou falando de longe, de quem acompanha muitas coisas à distância, mas que sente muito de perto o carinho do torcedor. Então, os jogadores têm que entrar em campo com esta ideia fixa de jogar com coragem, com energia, sem medo. A derrota ficou para trás, a reabilitação já veio, o Bahia já perdeu na rodada, né? O Fortaleza perdeu também a final da Copa Sul-Americana, o que vai colocar o Fortaleza no jogo de novo. Eles vão querer se recuperar para garantir vaga na Libertadores. E é bom chegar na última rodada aqui na Vila sem a necessidade do Santos precisar de pontos, assim como o próprio Fortaleza. Espero, né? É um jogo para, acredito que para a gente cumprir tabela. Quero crer nisso. Ou que pelo menos o Fortaleza venha com a vida dele resolvida, né? O Johan Júlio foi campeão, né, senhores? E o Marinho perdeu outra final. Que coisa. Enfim, mas o Bahia perdeu, né? Se o Santos empatar nesta rodada, ele iguala novamente o Bahia na pontuação, mas o grande problema nosso é o tal saldo de gol, que é tenebroso o nosso saldo de gol, né? A gente iria a 34 pontos, mesmo as 9 vitórias do Bahia, mas eles têm menos 5, a gente tem menos 20. Então só nos igualaria na tabela, deixaria uma condição de igualdade em termos de pontuação. O Bahia aqui na próxima rodada pega o Fluminense em casa, né? E um Fluminense vindo da final da Libertadores. Se ganhar vai estar em festa e talvez enfastiado e não queira nada com nada, ou se perder vai estar todo abalado psicologicamente. Então a gente tem que mirar a vitória para superar o Bahia na tabela. Sem contar o fato de que vamos, antes do jogo, saber o que terá acontecido no confronto entre Goiás e Vasco, que é às 4 da tarde. Para a gente aqui, um empate seria ótimo, porque manteria, na pior das hipóteses, o Santos fora do Z4, o empate. Mas se o Vasco ganhar, o Santos tem um confronto direto com o Goiás ainda, né? E o Vasco tem menos pontos, o Vasco tem 33. Tem 30, né? Poderia 33. O Goiás tem 31, mas só tem 7 vitórias. Enfim, o melhor aqui é dar um empatezinho mesmo, né? Só lembrando que aí depois desta rodada, deste encontro de Goiás e Vasco, o Vasco vai ter o Cuiabá fora,
e o Goiás vai ter o Bragantino em casa. Então são as conjecturas, os desenhos desta tabela do Campeonato Brasileiro, mas como eu disse, se o Santos ganhar, ele não só nem precisa se preocupar com Bahia, Goiás e Vasco neste momento, como ele passa o Corinthians na classificação. Por quê? Porque o Santos iria aos mesmos 36 pontos do Corinthians e iria a 10 vitórias. O Corinthians tem 8 vitórias. O Corinthians ganhou um jogo a menos que o Santos no campeonato. Só que eles empataram 12 e a gente perdeu 14. Nós perdemos 14 jogos. Eles empataram 12, eles perderam só 9, a gente só empatou 6. Essa é a diferença entre as campanhas, né? Eles têm só menos 1 de saldo, a gente tem menos 20. Então, são os detalhezinhos do campeonato, né? Que eu sempre falo. Pontuar é importante. Se não dá para ganhar, pelo menos não perde, mas isso é uma conta que você tem que fazer desde lá do começo. Agora não, agora precisa ganhar os jogos para que essa diferença possa ser tirada. Então, vamos lá falar de Santos e Corinthians com os detalhes do time que o Marcelo Fernandes prepara para o jogo deste domingo, 18h30, lá em Itaquera. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é o tradicional pré-jogo, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então, entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco com o meu amigo Marcão ou então solicitar a comodidade do delivery, que entrega na sua casa. E dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando agora aqui ao Canal 10, peço gentilmente para que você se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante para o nosso trabalho ser mais reconhecido aqui dentro do YouTube. Se quiser, torne-se membro do canal. Compartilhe também os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Muito bem. É um jogo, como tantos outros nesse campeonato, em que é preciso muita coragem, muita fibra, muita determinação, mais do que o normal. Por quê? Porque o clima do jogo será um clima de final, porque é um confronto direto. O Corinthians sabe que o Santos vencendo o ultrapassa na tabela. E eles sabem que se vencerem, podem dar um belo salto, né? Ficar numa condição quase que de precisar de mais 6 pontos para não ter necessidade de rebaixamento. Então, o Mano Menezes, que é escolado, ele tem a convicção e o saber a respeito da necessidade que o time dele tem de vencer. Porém, o Corinthians é um time que tem dificuldade para propor o jogo, assim como o Santos. O Santos é um time mais reativo, é um time que, quando o adversário ataca mais e dá mais espaço, o Santos se ouve melhor, e também é um time que trabalha mais com ligações diretas. É um time mais vertical, o Santos do Marcelo Fernandes. Então, o sistema de 3 zagueiros será mantido. Pelo que eu vi no Diário do Peixe, há uma dúvida se o Kevson começa jogando ou se entra o Messias e o Dodô vai para a lateral esquerda. O Dodô não está suspenso, não, achei que estava, mas não está não. E o sistema será mantido com João Paulo, Joaquim, Basso, e a dúvida se vai o Dodô de zagueiro ou de lateral. Se ele for de zagueiro, entra o Kevson na esquerda. Se o Dodô for para a lateral, entra o Messias. Lucas Braga lá na ala direita, Tomás Rincon, Jean Lucas e Lucas Lima, Soteldo e Marcos Leonardo na frente, né? E aquelas opções que a gente conhece, o Furt, né? O Silveira, que vem entrando nas partidas, né? Tem tido as suas oportunidades, Rodrigo Fernandes, enfim, são jogadores aí à disposição do Marcelo Fernandes. É um jogo em que o Santos vai ter que, como eu disse, ter muita atenção, né? A gente está esperando o dia em que a defesa não vai ser vazada, porque ela já foi contra a equipe do Curitiba, né? O Santos tomou um gol, né? Infelizmente num pênalti absurdo, que foi marcado aqui na Vila Belmiro.
Então, em algum momento, esse time tem que não tomar gol, né? Por mais que o João Paulo pegue, por mais que a cara do sistema defensivo tenha melhorado, não sei se não tivesse sido feita a mudança, se o nosso saldo, que hoje é de -20, talvez fosse de -30, sabe Deus, né? Então, a ideia de jogo, a concepção dos três zagueiros com os alas, ela é bem pensada, eu acho bem pensada. Só que precisa ser executada de uma forma mais eficiente. O Santos precisa passar um jogo sem tomar gol, né? E se não tomar gol neste jogo, a chance do Marcos Leonardo, que anda iluminado, fazer o gol da vitória é muito grande, né? Ou ele, ou o próprio Soteldo, que fez um outro dia, mas está pertinho de fazer. O próprio Lucas Lima, que faz tempo que não faz gol. Eu estou achando que a gente talvez seja surpreendido aí com um lance positivo de algum jogador. O Furt, né, que mesmo na minha opinião não tendo entrado assim 100% na última partida, mas ainda meteu uma bola na trave. O cara, mesmo quando não está tão bem assim, ainda coloca a bola na trave. Então, tem opções, tem possibilidades, é jogar, é defender com atenção. O Corinthians é um time para que se respeite, né? Pela tradição, por ser um rival, por jogar em casa, por ter vindo de uma grande vitória fora contra o Cuiabá, mas não é à toa que está a 3 pontos acima do Santos na tabela. 2 posições. Entre Santos e Corinthians está o Bahia, e o Santos vencendo passa o próprio Corinthians. Então, não é uma campanha brilhante do nosso rival. A nossa é ruim, a deles também não é lá muito melhor. É um pouco melhor, muito não, né? Mas a gente sabe que o fator casa faz diferença. Então, o Marcelo Fernandes tem que falar para os jogadores de novo, né? Não sei qual vai ser a palestra do momento, né? Já deve ter até acontecido enquanto eu gravo esse vídeo aqui, talvez uma palestra diferente, como dizem que a do Mano Brown entrou na mente dos jogadores, né? Ele conseguiu falar com os caras de um jeito que eles realmente sentiram ali o peso das palavras do Mano Brown. Não sei se vai ter ou se teve alguma palestra do gênero, mas que o próprio Marcelo Fernandes e os líderes do elenco possam chamar o grupo, né, a atenção no sentido de não bobear, né? Eu sei que está difícil, que está cansativo, mentalmente está pesado para todos, mas esse esforço final, porque o Santos tem 2 jogos fora. Tá certo que o do Flamengo vai ser no Mané Garrincha, não vai ser no Maracanã. É um gramado diferente, uma logística diferente para os dois e tal. Mas o Flamengo é um time tecnicamente muito superior ao Corinthians. É um time que vai dar muito mais trabalho. Então a gente precisa, nessas 2 rodadas fora, pontuar. Não estou dizendo que é mais fácil, mas é menos complicado pontuar contra o Corinthians do que contra o Flamengo. Eu digo pontuar até um empate, né? Eu não acho ruim, não. Dependendo principalmente do que acontecer na partida Goiás e Vasco. Porque se o Santos empatar e o Vasco ganhar, o Santos continua à frente. Agora, se o Santos empatar e o Goiás vencer, não, o Santos continua à frente também, porque o Goiás só tem 7 vitórias. No desempate, o Santos estaria na frente com 9 vitórias. Então não é ruim para o Santos empatar essa partida, não. Ele se mantém à frente de toda forma de Vasco e de Goiás. E aí depois na outra rodada, como eu disse, né, que vai ser a rodada que o Santos vai enfrentar o Flamengo fora. O Bahia já disse que vai jogar contra o Fluminense, tudo bem. Aí o Goiás vai pegar, o Vasco vai pegar o Cuiabá fora, né? E o Goiás pega o Bragantino. Cuiabá e Vasco, Goiás e Bragantino. Então, é preciso pontuar. Claro que não estou dizendo aqui que o Santos contra o Flamengo não tem chance, porque futebol é um negócio doido, né? Às vezes acontece. Vai lá no Maracanã, acerta um... Maracanã não, perdão, acabei de falar. No Mané Garrincha acerta um bom jogo, arranca ponto lá, aí vem depois para tentar... imagine, dois empates nos 2 próximos jogos. O Santos vai a 35 pontos, ganhando do Cuiabá, que vai a 38, fica com um pé na permanência. Então são as contas que a gente tem que fazer e pedir para os jogadores, então, esse algo a mais, esse sangue nos olhos, que é o que está na nossa thumbnail, né? Aquele olho do tigre mais sangue nos olhos, um olho de lince, de tudo que você imaginar, para que a superação esteja em campo, né?
Se tomar gol, não entrar em parafuso, não entrar em desespero, tentar se manter tranquilo, porque tudo que o Santos não precisa é tomar um atropelo psicológico agora, né? Porque, repito, vai para um jogo contra o Flamengo bem mais complicado, então tem que ir equilibrado para ser competitivo, disputar, né? E tentar ganhar a partida, pontuar principalmente. E a gente vai acompanhar tudo, né? Não pode ter torcida do Santos no estádio, é jogo do Premier, nós vamos acompanhar e na sequência trazer aqui toda a análise desta partida, claro que já torcendo desde cedo e secando Goiás e Vasco para o jogo ficar empatado. Ficando empatado tá ótimo, a gente já vai mais sossegado para a partida das 18h30. Tá certo, meus caros? É isso neste nosso tradicional pré-jogo, sempre em nome também de Isatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 1877. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimaes Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias. O telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.